Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria, mais um culto onde estamos reunidos para adorar o nome do Senhor e também para ouvirmos uma porção da sua palavra. O pastor me deu uma missão para esse domingo, que é falar sobre a volta de Cristo. Fizemos isso pela manhã e faremos hoje pela noite. Nós não entraremos em minúcias e discussões teológicas. Para isso eu te convido a vir amanhã na aula de teologia aqui no IBS, às 20 horas, que nós estamos falando especificamente amanhã sobre a volta de Cristo. Estamos estudando escatologia e amanhã iniciaremos esse assunto. Então amanhã é um momento para a gente discutir, entrar nas minúcias, nos detalhes. Hoje nós faremos a exposição de um texto com base nessa temática sobre a volta de Cristo. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 14, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar para outros versos nesse mesmo capítulo. Como é um capítulo extenso, não vou ler tudo agora, a gente vai lendo à medida que o sermão for avançando. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode dar um amém por essa palavra? Veja, nós estamos diante daquilo que podemos chamar de o sermão profético de Jesus, ou como alguns gostam, o sermão escatológico de Jesus. Jesus, durante o seu ministério, falou bastante coisas acerca do fim, mas aqui ele é bem detalhista acerca desse respeito, e esse talvez seja o maior sermão, ou a maior quantidade de palavras que Jesus fala acerca do fim. O cenário é basicamente esse: Jesus está próximo do fim do seu ministério, ele está pela última vez em Jerusalém antes de ser crucificado. E o capítulo anterior, o capítulo 23, é um momento de um embate muito tenso entre Jesus e os mestres da lei, os fariseus. Se você ler o capítulo 23, você vai encontrar ali o que nós chamamos dos ais da Bíblia, que era muito comum no Antigo Testamento. Ai de vocês mestres da lei hipócrita, ai de vocês guias cegos, ai de vocês fariseus. E Jesus, em uma sequência de ais, que é uma proclamação de maldição contra aqueles que estavam pervertendo a lei de Deus, Jesus é muito duro. E o capítulo 23 encerra com um clamor um tanto quanto triste de Jesus. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês mataram os seus profetas. E aí ele diz no final: a sua casa ficará deserta. E sobre qual casa Jesus estava falando? Sobre o templo, sobre o lugar onde os judeus desenvolviam os seus ritos religiosos. E Jesus sai do templo como quem abandona aquele sistema religioso, como quem está indo para longe. Pela última vez ele esteve ali em um embate duro com os hipócritas.
Jesus está se afastando com seus discípulos a caminho do Monte das Oliveiras, e atrás está ficando o templo. E os discípulos olham para o templo e chamam a atenção de Jesus. Lucas e Marcos vão relatar que eles chamam a atenção de Jesus e diz: mestre, veja que belas pedras, veja que bela construção. E não era para menos. Esse é o templo que nós chamamos de o terceiro templo já de Jerusalém, que era muito belo, talvez o mais belo de todos. Vocês se lembram que o primeiro foi construído por Salomão, com toda a sua beleza, com toda a sua grandiosidade, recheado de ouro, marfim, mármore, prata. Todas as descrições estão lá no Antigo Testamento. Só que esse templo de Salomão é destruído quando os caldeus invadem e levam Judá como cativeiros para a Babilônia, como cativos para a Babilônia. Depois há uma reconstrução com Esdras, Neemias, Zorobabel. Só que o templo é humilde, ele é muito simples. A Bíblia até vai dizer que aqueles que viram a glória do primeiro templo lá com Salomão, quando vem o segundo, eles choram, porque eles veem que agora é muito mais simples, é de madeira, não tem toda aquela beleza, todo aquele esplendor. Só que esse templo, nos dias de Jesus, foi um templo reformado, ampliado por Herodes. Herodes, para agradar os judeus, ele se lança em uma grande empreitada e edifica esse templo maravilhoso. É uma das maravilhas do mundo antigo. As descrições dos historiadores é de um templo muito belo, com placas de ouro, com pedras gigantescas. Flávio Joséfo vai dizer que, às vezes, dependendo da altura do sol, do horário do dia, era quase que impossível olhar para o templo, porque o sol refletia as placas de ouro e incomodava os olhos de tão brilhante que era aquela construção. E os discípulos chamam a atenção para as pedras. Veja, mestre, que belas pedras, que grandes pedras. Não era para menos, as pedras tinham algumas que chegavam um pouco mais de 10 metros de comprimento, uma única pedra. Então era colocado uma pedra sobre outra pedra, não tinha argamassa nem cimento, as construções eram pelo próprio peso da pedra. E os discípulos, encantados com aquele templo, chamam a atenção de Jesus, e Jesus vai dar uma declaração dramática para os discípulos. Ele vai dizer: estão vendo tudo isso? Estão vendo essa beleza, essas grandes pedras? Não ficará uma sobre a outra, todas elas serão derrubadas. Jesus já vinha dizendo isso. Quando ele disse para os fariseus que a casa dele ficaria vazia, que a casa deles ficaria vazia, era sobre isso que ele estava falando. Olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos se espantam e eles fazem uma pergunta ao Senhor. E agora eles vão mostrar qual era a perspectiva deles acerca daquilo que Jesus estava falando. Eles perguntam: então, nos dize quando vão acontecer essas coisas. Quais serão os sinais da sua vinda e qual será o sinal do fim do mundo? Veja que os discípulos, assim como todo bom judeu, entende que destruição do templo só pode significar o fim do mundo. O templo era o coração da religião judaica. Tudo acontecia ali: os sacrifícios, os ofícios sacerdotal e levítico, os rituais, os cultos, tudo acontecia no templo. Tudo que acontecia no tabernáculo lá com Moisés acontecia no templo. E embora a Arca da Aliança já não estivesse mais ali nos dias de Jesus, todos os rituais judaicos, todo o comércio judaico, tudo era a partir do templo. Era o coração da economia, era o coração da religiosidade. O templo ser destruído era o fim da religião judaica. Então os discípulos entendem: bom, se o templo vai ser destruído, é o fim do mundo. Nos informe sobre essas coisas, quando elas vão acontecer. E eles fazem 3 perguntas: quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? Destruição do templo. Quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Para eles é um único evento: destruição do templo, vinda de Cristo e fim do mundo. Mas Jesus vai mostrar que não é bem assim, que as coisas estão um pouquinho separadas, que esses eventos estão um pouco distantes. E ele vai reformular esse conceito que os discípulos tinham na sua mente, que todo judeu do primeiro século tinha, e ele vai responder a essas 3 perguntas. Ele inverte um pouco a ordem. A última pergunta foi sobre o fim, a primeira sobre a destruição do templo. Ele começa falando sobre os sinais do fim. E veja a primeira exortação de Jesus sobre o fim do mundo, sobre o fim dessa era, sobre o fim da história como conhecemos. Não é um alerta sobre as guerras de início, não é um alerta sobre as perseguições. Olha, tomem cuidado com as perseguições, tomem cuidado com as guerras, se protejam. Não é. A primeira exortação de Jesus sobre o fim da história é o cuidado com o engano. Olha o que ele diz no versículo de número 4: cuidado que ninguém os engane. E veja, o maior inimigo da fé cristã nunca foram as guerras,
Nunca foi a perseguição em si, a perseguição física, que os imperadores lançaram contra os cristãos, que os governos totalitários lançam contra a fé cristã. Os grandes inimigos não foram aqueles que perseguiram os cristãos fisicamente. A gente olha para a história e quanto mais os cristãos morriam, mais o número de cristãos aumentava. Não parece ser esse o grande inimigo. Jesus está alertando sobre o grande perigo da fé cristã, contra a fé cristã, que é o engano, que é o erro, que é o desvio doutrinário, que é o erro teológico. Olha, tome cuidado acerca das coisas do fim. Não se permitam serem enganados. Não sejam enganados. É a primeira declaração, a primeira exortação de Jesus. E engano aqui é justamente esse conceito de desviar, de seduzir. Alguém que é seduzido por palavras, por conceitos, por filosofias. Um caminho sendo desviado. É levar para fora do caminho. Jesus diz: não permita que isso aconteça. E veja, historicamente isso se cumpriu de forma impressionante. Muitos foram levados pelo erro, inclusive sobre assuntos do fim. Nós vemos desde quando Jesus foi assunto aos céus, aquilo que nós chamamos de movimentos apocalípticos, sempre quiseram enveredar os cristãos com suas profecias, com suas predições acerca do fim, líderes religiosos se posicionando como os arautos de Deus do fim, enganando pessoas, seduzindo pessoas, trazendo um prejuízo espiritual e às vezes até mesmo físico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o movimento onde as pessoas marcaram as datas ou a data de quando Cristo iria vir, e as pessoas se refugiaram para longe e se suicidaram, seguindo líderes malucos acerca de assuntos sobre o fim. E isso desde os dias de Jesus até hoje, acerca das coisas ou dos assuntos do fim. Houve muito engano, houve muito erro, houve muita distorção. Nós vamos ver que nos primeiros séculos mesmo, antes de Jesus e depois de Jesus, surgiram homens arrogando para si o título de Messias, conduzindo pessoas a revoluções, principalmente revolução política. E era ali que estava o coração dos judeus. Eles queriam ser libertos de Roma. Então aparecia alguém dizendo: eu sou o Messias, vamos lutar contra Roma. Os judeus logo se aglomeravam e iam, mas o final era trágico. Ele era decapitado, aquele movimento se desfazia em pouco tempo. Mas o movimento de Cristo, o cristianismo, não se desfez com a sua morte e com a sua ressurreição. Ele cresceu ainda mais. Não foi como aqueles movimentos rebeldes do início. Eis aqui em Cristo as verdadeiras exortações acerca do fim. Mas ao longo da história, muitos líderes religiosos reivindicaram essa autoridade. Isso é algo que o coração humano sempre procura. Nós somos tendenciosos a substituir esse lugar de esperança que encontramos só em Cristo e colocá-lo em outras pessoas. Nós temos essa tendência de buscar em homens essa salvação, essa esperança. Nós vamos ver que Jesus fala sobre o fim com alguns objetivos: nos trazer segurança, esperança, nos exortando à fidelidade e à perseverança. Mas o coração humano é tendencioso a procurar essas coisas muito rápidas, de forma palpável. Por exemplo, quando alguém coloca a sua esperança, a sua expectativa sobre o amanhã em líderes políticos, e ele cria uma falsa esperança messiânica, porque ele espera que o político da vez, o político da sua vertente vai salvar todas as coisas, vai melhorar o mundo, vai melhorar a religião, vai melhorar o cristianismo, e eis ali o seu Messias, eis ali o seu líder totalitário, seja de qual lado for, seja de qual vertente for. As pessoas tendem a procurar em sistemas religiosos, em líderes, esse lugar de depósito de confiança acerca do amanhã. Jesus é muito enfático: tomem cuidado para que ninguém os engane. Tomem cuidado, pois muitos, como vamos ver, os falsos profetas se aumentam cada vez mais e oferecem esperança, segurança, e isso à parte de Cristo, fora de Cristo. Tomem cuidado para que ninguém os engane. E Jesus demonstra um segundo bloco, de que até que o fim chegue, até que o fim do mundo, ele está respondendo a 3 perguntas, não esqueçam disso: quando o templo será destruído, quais os sinais da vinda e o fim do mundo. Até que o fim chegue, Jesus vai deixar claro que o mundo caminha em meio a dores, que o mundo caminha em meio a dificuldade, que o mundo caminha em meio a sofrimento. Veja o versículo de 6 a 8, Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras e
rumores de guerras. Há um historiador que diz que a história da humanidade ela é marcada por guerras e conflitos, desde que o mundo é mundo. A história da humanidade é marcada, a marca identitária da humanidade é guerra e conflito, desde que o mundo é mundo. Mas Jesus falar isso nesse momento é muito significativo. Vocês sabem que quem dominava sobre os judeus, sobre Jerusalém nesse tempo, era Roma. E Roma tinha um princípio, que era a Pax Romana, que era a paz romana. Embora eles impusessem isso pela força, quando eles dominavam uma região, uma nação, um povoado, eles diziam: olha, fiquem tranquilo, nenhum povo ao redor vai invadir vocês. Ninguém vai fazer guerra contra vocês porque nós dominamos. Fiquem tranquilos, nós dominamos o mundo dos nossos dias. Ninguém vai se levantar contra um dominado de Roma. Então imperava a Pax, a paz romana. Jesus está falando, até que chegue o fim, haverá guerras e rumores de guerras. O mundo vai caminhar em meio às dores. Mas veja que esse não é o sinal definitivo do fim. E talvez pela nossa cultura, por distorções acerca de como será o fim, a gente tende a marcar o fim pela intensidade ou pela quantidade de guerras que acontecem. Mas Jesus deixa claro que esse não é o sinal definitivo do fim. Haverá guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O final definitivo não é marcado simplesmente pela guerra e pelo rumor. A história vai caminhar em meio às guerras, mas esse não é o sinal definitivo. E ao longo da história, muitos viram as guerras, e até hoje, como essa marca identitária do fim. Quando Jerusalém cai no ano 70, para os judeus aquilo ali era o fim do mundo. Caiu Jerusalém, caiu o templo, a história chegou ao fim. E não chegou. A história caminha e avança quando os bárbaros invadem Roma, por exemplo. Bom, Roma, a grande dominadora, a grande senhora do seu tempo, caiu. É o fim do mundo. Quem é que vai governar? Quem é que vai estabelecer paz? Mas não foi o fim. Nas cruzadas, nas epidemias, nas guerras medievais, as pessoas olhavam e diziam: agora sim é o fim. Está mais intenso, mas não foi. Na Primeira Guerra Mundial não faltou cristão dizendo: não, agora olha a proporção dessa guerra. Agora sim é o fim. E não foi. Segunda Guerra Mundial, nazismo, Hitler, não, agora não tem como. Não faltaram cristãos e profetas do Apocalipse para dizer: agora acabou, agora chegou o fim, agora o céu abre e Jesus volta, mas ainda não. Agora é o Armagedon, agora é a batalha final, mas ainda não. Durante a Guerra Fria, com ameaças de bomba nuclear, não, agora está muito intenso. E ainda não foi. Não falta gente quando olha para Israel e Irã, as guerras no Oriente, não, agora sim. Agora essa guerra aí é o fim, mas Jesus está dizendo: não, calma. Essa é uma marca que vai acompanhar do início ao fim, esse tempo que nós chamamos de últimos dias. Desde a primeira vinda de Cristo até a sua última, a história vai caminhar em meio a guerras, em meio a rumores de guerras, em meio a conflitos, em meio a dores, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, ainda não é o fim. O ponto central de Cristo aqui não é alimentar em nós uma ansiedade cronológica, para a gente olhar para as guerras e dizer: não, agora essa guerra sim marca o fim. Não, não é sobre isso. Ele está dizendo que por causa do mundo caído, por causa da natureza pecaminosa, quanto mais se aproxima o fim, mais se intensifica essa propensão que o homem tem a gerar conflitos. A história vai caminhar em meio às dores. A história não caminha para uma melhora, ela caminha para um ambiente ruim. O fim será glorioso. Quando Cristo vier julgar todas as coisas, essa é a consumação da redenção. Mas o mundo tende a piorar. Não devemos esperar coisas boas, não devemos esperar melhora social, não devemos esperar cada vez mais igualdade. Não é essa a tendência. Nós somos um contraponto a essas coisas. Nós devemos continuar misericordiosos, nós devemos procurar igualdade, nós devemos propagar amor e exercer amor. Mas o mundo está se corrompendo cada vez mais. Só não se corrompeu ainda porque a igreja ainda é esse freio moral do mundo. Nós estamos freando, mas o mundo está se corrompendo. Como uma carne que apodrece, o mundo está cada vez pior e vai continuar cada vez pior. Mas esse ainda não é o fim, Jesus está dizendo. Não tenham medo. Ele não quer alimentar medo em nós, não quer alimentar desespero, mas confiança. E a expressão que ele usa é: tudo isso é o princípio das dores. Olha o versículo de número 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino,
haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja que tudo isso já acontece desde sempre. Nação, reino se levantando um contra outros, desde que o mundo é mundo tem terremoto, desde que o mundo é mundo tem fome, mas essas coisas estão se intensificando, e isso é dito pela expressão que Jesus usa. Tudo isso é o princípio das dores. Essa era uma expressão muito comum para os judeus daqueles dias. Nós dizemos que nos primeiros séculos haviam muitos apocalipses, muitos escritos apocalípticos, e essa é uma expressão da literatura apocalíptica judaica, princípio das dores ou dores messiânicas, que é uma expressão tirada do conceito de dores de parto, as contrações do parto. À medida que o bebê se aproxima, à medida que o dia do nascimento chega, as contrações, as dores vão aumentando. Não é assim? A mulher, quando fica grávida, ela sente algo um pouquinho mais intenso que cólica. Eu não sei disso, se eu estiver errado as mulheres me corrijam, mas parece ser um pouquinho maior que a cólica. Mas quando vai se aproximando, isso fica mais intenso, até chegar ao nível de contração, que é aquela dor e depois passa. E à medida que o bebê vai chegando, a dor vai ficando mais intensa e mais curta. São dores, princípios de dores, dores de parto, as dores messiânicas. O que Jesus está dizendo é, desde que eu estou falando isso, haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino, ameaças, rumores de guerra, fome e terremoto, mas à medida que o dia chega, essas coisas se intensificam. E basta olharmos para a história e isso é uma realidade indiscutível. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos rumores de guerra. Nos dias de Jesus, os rumores de guerra os bárbaros vão invadir Roma. Mas era um grupo rebelde, ou um povoado rebelde contra um império. Uma nação se levantando contra outra, mas falamos de nação no mundo antigo, não se compara às nações de hoje em dia. O mundo há 2000 anos atrás era completamente diferente. Hoje, quando falamos de rumores de guerra, é sobre catástrofe universal, sobre bombas atômicas, sobre armas nucleares. Os rumores hoje são muito mais intensos, muito mais tensos, muito maiores. As guerras hoje, se estoura uma guerra a nível mundial, é diferente das guerras a nível mundial nos dias de Jesus. As coisas estão se intensificando, as guerras, os rumores, as perseguições. Veja, somente no século passado se perseguiu e matou mais cristãos do que nos 19 séculos anteriores. A perseguição está aumentando, o sofrimento está aumentando, a insensibilidade está aumentando à medida que o princípio das dores ou as dores de parto vão se aproximando desse dia. O mundo caminha em dores, até que Cristo venha, até que o final chegue. O mundo não melhora, pelo contrário, ele tende a piorar, assim como contrações, até que nasça o bebê, até que chegue esse reino. Então, imaginemos a história da humanidade como uma mulher grávida. A história está grávida do reino, e o reino será consumado um dia, mas até que ele venha, as dores tendem a intensificar. Não só terremotos, não só guerras, não só rumores, fomes e terremotos, mas haverá perseguição contra a igreja de Cristo. Veja a partir do verso de número 9. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Veja que a audiência imediata de Jesus são os discípulos, mas isso não se resume somente aos discípulos. Os discípulos aqui nos representam a igreja. Jesus está falando à igreja. Veja as linguagens universais que Jesus diz: vocês serão odiados em todas as nações, em todo o mundo. Isso era impossível para os discípulos ali, esse pouco grupo que chegou e chamou Jesus à parte. Ele está falando sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos em todas as épocas, em todas as eras. À medida que o fim se aproxima, mais cristãos são entregues à morte, são condenados à morte, são perseguidos, são odiados. E como eu disse, nós verificamos isso de forma muito simples. A quantidade de perseguição ao cristianismo que aumenta. Talvez, eu disse isso de manhã, na nossa mentalidade ocidental aqui, nível Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, porque somos muito privilegiados. A gente não sofre perseguição, talvez uma perseguição ideológica, talvez somos silenciados em alguns ambientes, mas perseguição física não acontece. Uma perseguição a ponto de você perder emprego, perder os seus recursos, perder os seus direitos, como eram no primeiro século e como acontece hoje em muitos países, nós não sofremos.
Então, às vezes, a gente tem dificuldade de mensurar isso. Mas basta olhar para a Coreia, para os países de domínio árabe, de religião árabe. Os cristãos são perseguidos, são condenados à morte, perdem os seus direitos, são maltratados, perdem a sua integridade física. E isso se intensifica cada vez mais. É muito maior hoje do que foi na história. Os cristãos estão sendo perseguidos cada vez mais e isso tende a piorar. Olha o verso de número 9. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, à medida que a história caminha, perseguições, prisões, execução, martírio, e veja isso, talvez seja não é tão palatável pensar assim. Porque é tão mais gostoso a gente pensar em um triunfalismo. Veja, vamos continuar avançando porque as coisas vão melhorar, vão ficar boas, mas não parece ser essa a proposta de Jesus. Sobre o fim ele diz, vai ficar ruim, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão sofrer. O convite é para sofrer por Cristo. Vocês serão odiados, as pessoas vão trair vocês por causa do meu nome. E isso tudo sendo banhado por falsos profetas. E como eu disse lá no início, o engano, o maior inimigo do cristianismo, ele aumenta cada vez mais. Basta olharmos para os dias de hoje. Numerosos falsos profetas, com suas falsas filosofias, com seus falsos evangelhos, e de forma muito sutil, têm levado muitos ao erro. E isso é tão danoso, porque a ameaça que vem de fora, ela é visível, ela é perceptível, e ela é retalhada de cara. Mas essa ameaça de falso ensino, de falso profeta, ela surge de dentro para fora, mascarando, suprimindo a verdade, trocando a verdade por conceitos filosóficos, por mentira, e vai levando muitos ao erro. Basta olharmos à nossa volta como isso tem sido uma realidade, e tem levado muitos ao erro. O mundo caminhará em meio a desastres, a perseguições, a numerosos falsos profetas e falsos ensinos, e também a insensibilidade. Veja o que Jesus diz no verso de número 18. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O coração iníquo do homem, o homem entregue às suas próprias paixões e aos seus próprios desejos, é um homem entregue à maldade. E à medida que isso avança, o amor, e aqui amor nas duas óticas podemos enxergar, o amor a Deus e o amor ao próximo, tende a se esfriar. Eu não sei vocês, mas eu consigo perceber isso de forma clara à minha volta. Como as pessoas estão mais insensíveis, como as pessoas estão menos misericordiosas, menos benevolentes, como as pessoas se entregam menos. E talvez o maior inimigo ou contraponto do amor, o orgulho, o egocentrismo, pensar em si mesmo, deixar o próximo em último plano, tem feito com que o amor se esfrie cada vez mais. Porque nós temos essa tendência na nossa natureza caída em pensar em nós mesmos, em querer o nosso bem primeiro, em ver as nossas prioridades e deixar o próximo de lado. Não, primeiro eu, depois o próximo. Não parece ser essa a ordem bíblica. Paulo vai dizer, se preocupe primeiro com o interesse do outro, para depois se preocupar com o seu. Isso é amor sendo exercido. O amor para com Deus, o temor para com Deus se esfria cada vez mais. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Dizem crer em Deus, dizem confiar em Deus, dizem ter uma concepção sobre Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Não se rendem em amor, não se rendem em temor. À medida que o fim aproxima, o amor tende a se esfriar. A iniquidade produz isso. Produz esse endurecimento espiritual, esse embotamento da mente, esse endurecimento do coração. E Jesus diz, nesse ambiente tão caótico, aquele que perseverar até o fim, versículo de número 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus está falando aqui não é uma salvação, um alcance da salvação pelas obras, não é sobre isso que ele está tratando. Ele está mostrando que a perseverança, ela não conquista a salvação, mas ela é uma evidência da fé que já nos alcançou. Por crermos em Cristo, por termos nascido de novo, nós ansiamos e esperamos esse dia em perseverança. E por isso seremos plenamente salvos. A Bíblia sempre usa essa linguagem da salvação em 3 tempos. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Então, nesse momento em que perseveramos, estamos sendo santificados, mas aquele dia, quando Cristo vier, seremos plenamente salvos. E aquele que perseverar até o fim
será salvo. A marca do discípulo não é uma perfeição absoluta, não é para isso que Deus nos chamou, mas Ele nos chamou para uma permanência fiel, para uma fidelidade, para perseverança. E veja que mesmo em meio a esse ambiente, os discípulos de Cristo perseveram e a missão continua, a missão não acaba. Olha o verso de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma marca identitária do fim é a pregação do evangelho sendo anunciada a todo mundo. A missão continua, discípulos com sua identidade de pessoas perseverantes na fé, e o evangelho sendo anunciado, debaixo de perseguição, debaixo de catástrofes, debaixo de fome, de terremoto, de guerra, o evangelho nunca vai ser parado, o evangelho nunca vai ser freado. Igrejas podem parar, sistemas podem ruir, mas os verdadeiros discípulos de Cristo, em fidelidade, eles sempre anunciarão o evangelho de Cristo. O mundo receberá esse testemunho, o mundo será evangelizado pelo testemunho cristão. E sempre quando a gente fala de testemunho cristão, não é só o anúncio das verdades, mas é a vida do cristão. Testemunhar sobre Cristo é falar e viver Cristo, é falar, anunciar e ter uma vida íntegra de perseverança. E o mundo olha para esse testemunho. Veja que os cristãos no primeiro século foram conhecidos como os mártires, aqueles que deram a sua vida. E mártir significa testemunha. A palavra mártir no grego é testemunha, porque eles testemunhavam sobre Cristo. Quando iam ser lançados à morte, lhes era dada a chance de negar, de dizer contra, de adorar a César ao invés de Cristo. Eles diziam: não, eu não posso negar o que eu vi, eu não posso negar o que eu ouvi, eu não posso negar isso que eu tenho absoluta certeza, é impossível. E uma testemunha é isso, é aquele que fala do que viu, do que ouviu, do que tem certeza. E por isso eles são as testemunhas, os mártires, aqueles que deram a sua vida por aquilo que ouviram, por aquilo que viram, por aquilo que creram. E esse é o papel de um cristão, aquele que é testemunha de Cristo. Nós não vimos Cristo pessoalmente, nós não tocamos, nós não ouvimos a sua voz audivelmente, mas fazemos tudo isso pela fé. O mesmo testemunho dos apóstolos chega para nós hoje, e podemos ter essa mesma experiência de intimidade com Cristo que os apóstolos tiveram. Então é impossível negar, é impossível voltar atrás para os verdadeiros discípulos de Cristo. E a missão continua, nada a impede. A verdadeira igreja de Cristo não será destruída. O reino vai continuar avançando até a sua consumação. E aí Jesus responde a última pergunta que os discípulos fizeram. Lembra? Quando o templo será destruído, sinais da sua vinda e quando será o fim. Jesus alerta quando não será o fim. Olha, vão ter vários sinais, mas calma, ainda não é o fim. Precisam algumas coisas acontecerem, falsos profetas vão aumentar, vão crescer, o amor vai se esfriar, o evangelho vai ser pregado e então virá o fim. Jesus responde à última pergunta. E agora ele vai responder a primeira, que era sobre quando o templo será destruído. O que evidencia essa destruição do templo? A partir do verso de número 9, ou melhor, número 15, ele vai dar essa descrição. Olha só: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que se possível enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres.
Jesus vai responder a pergunta sobre a queda do templo. Jesus vai dizer o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando depois de algumas revoltas de alguns judeus tentando tomar o poder de volta de Roma ou reivindicando alguns direitos religiosos, os generais romanos decidiram então estabelecer um cerco em volta de Jerusalém. E você que gosta de história, ou já viu filmes de guerra, sabe que o cerco militar, o cerco de um exército, talvez seja uma das coisas mais cruéis que existam. Porque eles cercavam a cidade, cortavam suprimento, cortavam comida, entrada e saída de pessoas, cortavam as fontes de água, e as pessoas ficavam presas, sem comida, sem água, sem recursos, e os recursos esgotavam rápido, e o exército só deixava as pessoas irem morrendo aos poucos. Canibalismo acontecia, as pessoas matavam uns aos outros para se alimentar, iam morrendo por inanição, por falta de comida, por falta de água, os corpos ficavam jogados pela cidade, e várias pragas e doenças assolavam aquela região, e eles estavam ali presos. Quando as forças eram minadas, a maioria estava morta, os exércitos então entravam e dominavam e saqueavam a cidade e matavam o restante de forma cruel. Isso aconteceu com Jerusalém. No ano 70, o governador, o líder do exército Tito, ele cerca Jerusalém por um cerco de aproximadamente 5 meses. Os historiadores, inclusive Flávio Joséfo, vai dizer que esse foi um momento terrível, de muita crueldade. Muita coisa terrível aconteceu dentro da cidade. Facções começaram a se degladiar, uma guerra civil acontece lá dentro, uma briga por suprimento, as pessoas começaram a se matar, morreram muitos de fome, sem água, sem comida, foi um grande terror. E quando os exércitos entraram, eles usaram das suas formas mais absurdas para terminar de executar os que ali estavam. Formas terríveis de execução. Roma era especialista nisso, era especialista em destroçar os seus inimigos. Não é à toa que a figura profética lá de Daniel sobre Roma é de um animal com garras e dentes de ferro que destroça as suas presas. Roma era especialista em crueldade. Então, quando eles adentram, eles terminam de matar os que estão ali, derrubam o templo, saqueiam todo o templo. Flávio Joséfo vai dizer que eles abriam os corpos das pessoas para ver se alguns tinham engolido ouro ou alguns dos seus recursos. Era algo muito cruel. E veja, quando eu olho para a história, isso acontecendo, me remete à frase que os líderes religiosos e a própria multidão disse quando Jesus estava sendo crucificado. Quando Pilatos diz: olha, esse homem tem sangue inocente, eu lavo as minhas mãos, e a multidão e os líderes disseram que recaia sobre nós o sangue dele, sobre os nossos filhos. E o juízo veio sobre Jerusalém, o juízo veio sobre os judeus. Eles foram devastados, houve uma grande dispersão, o templo foi derrubado, muitas e muitas pessoas foram mortas da forma mais cruel. E é sobre isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele usa a expressão o abominável ou o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Esse sacrilégio acontece em 2 momentos na história dos judeus. Quando um homem chamado Antíoco Epifânio, ele entra e profana o templo. Alguns vão dizer que ele sacrificou uma porca no altar em sacrifício a Zeus. Você sabe que os judeus não comem carne de porco, a têm como uma carne imunda. E Antíoco Epifânio profana o templo, sacrifica ali uma porca, e esse foi um sacrilégio terrível para os judeus, foi algo abominável, do qual falou o profeta Daniel. E Jesus está dizendo: olha, quem lê entenda, porque aquilo foi um reflexo do que ainda vai acontecer. Ainda haverá um sacrilégio terrível, o templo será invadido por romanos e será destruído. Esse sacrilégio terrível, quando chegar, olha, os que estiverem na Judéia fujam, os que tiverem oportunidade de fugir, fujam, os que estiverem no telhado, não desça para pegar nada, fuja. E isso aqui é muito imediato para os judeus, por causa das descrições que Jesus dá. Orem para que não seja no inverno, orem para que não seja no sábado, porque o inverno naquela região era muito, assolava demais, o frio, as chuvas, ia ser muito difícil fugir no inverno. Ai daqueles dias para as grávidas e para as que amamentam. Imagina as mulheres que estão a ponto de dar à luz ou com os seus bebês, sendo cercadas por exércitos, tentando fugir com sua mobilidade reduzida. Jesus está falando sobre esse momento, o que ele vai chamar de uma grande tribulação. Mas, como um belo de um sermão profético, como foram os outros profetas, sempre quando a gente vê um sermão sobre o fim, até dos profetas do Antigo Testamento, há uma dupla camada.
eles falam sobre um juízo para agora e um juízo para o futuro. Eles falam de uma esperança para agora e de uma esperança para um futuro. Sempre que os profetas falam sobre eventos apocalípticos, é sobre algo que está acontecendo já e sobre algo que ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. Isso é muito comum em Ezequiel, Zacarias, Isaías, e Jesus faz a mesma coisa. Não dá para a gente dizer que essa descrição aqui é somente para os judeus no ano 70, porque o que sucede isso que Jesus diz, olha o que ele fala no verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus está dizendo que depois desse momento de tribulação, ele aparece. A menos que a gente diga que a vinda de Cristo foi algo espiritual e simbólico, não aconteceu realmente, dá para a gente dizer que isso se enquadra somente lá no primeiro século. Isso aconteceu imediatamente lá no primeiro século, mas reflete como será o fim. Aponta para uma dimensão ainda maior de como estará o mundo quando Cristo vier, debaixo de perseguição, debaixo de dificuldade, debaixo de ais, debaixo de assolação, debaixo de tribulação. Então, aquilo que aconteceu no ano 70 reflete o que acontecerá quando Cristo vier. E a vinda de Cristo, ele descreve: quando isso acabar, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas vão cair e poderes celestes serão abalados. Nós não sabemos o quanto disso é literal. O sol se escurecendo, estrelas caindo, não sabemos o quanto esse abalo cósmico será literal. Mas podemos afirmar uma coisa e resumir nela: o mundo como conhecemos hoje não será o mesmo quando Cristo vier. O cosmos, o mundo, o universo não será o mesmo como nós o conhecemos hoje. Coisas serão abaladas, coisas serão desfeitas para serem refeitas. Essa linguagem de sol se escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo, é linguagem profética. Os profetas do Antigo Testamento usam isso. Então não sabemos o quanto disso é literal, mas o mundo não será o mesmo. Nesse ambiente de perseguição, de dificuldade, de dores, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E todas as nações da terra, verso de número 30, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quando Cristo vier, e aí a gente entende o porquê que ele disse: olha, se alguém disser para vocês, o Cristo está ali, ou o Cristo está dentro da casa, ou o Cristo está no deserto, não acreditem, porque quando ele vier, todo mundo vai saber. Quando ele aparecer, todo mundo vai ver. Não é algo oculto, não é algo obscuro, não é algo invisível e secreto, como, Cristo está ali. Não, calma, quando ele vier, o sol escurece, a lua não dá sua luz, estrelas caem, poderes celestes são abalados, o sinal dele aparece no céu, e todas as nações da terra verão. A linguagem de Apocalipse é todo joelho se dobrando, toda língua confessando, todo mundo vendo. Eu não sei como será isso, mas como eu disse, não será a mesma coisa, o mundo não será o mesmo. Então, de alguma forma, todo mundo vai ver quando Cristo vier. Isso mostra algo para nós. A vinda de Cristo é algo poderoso, visível. De forma corpórea ele virá, de forma física ele voltará. Não como muitas seitas e movimentos ao longo da história disseram que ele voltaria. Aqueles que beiraram a loucura de marcar datas, quando chegou a data e Cristo não veio, eles afirmaram: não, Cristo veio de forma espiritual. Ele veio em uma outra dimensão, ele veio no coração de alguns, ele veio em uma esfera celestial. Aí ficou muito fácil, né? Eu marcar uma data, não chegou, não deu certo, então é algo invisível, ninguém viu. Cristo veio e só alguns perceberam no seu coração. Todos aqueles que marcaram data se deram mal, e não é esse o propósito, não é sobre saber uma data, é sobre aguardar em perseverança. Mas veja que é algo visível. Isso lança por terra também o que alguns teólogos vão dizer, que não é sobre uma vinda física e corpórea, mas quando Cristo disse que ele viria, ele veio na pessoa do Espírito Santo, no coração dos homens, e agora os homens andam com Cristo na pessoa do Espírito em si. Não parece ser essa a linguagem. Cristo virá com poder e grande glória, ele será visto por todas as nações,
do mundo, o Filho do Homem aparecerá. E essa expressão Filho do Homem é uma expressão vinda lá de Daniel, que é outro livro apocalíptico. Ela não está falando sobre a natureza humana de Jesus, mas essa figura messiânica, sobre esse que vem para redimir. Quando a expressão Filho do Homem aparece em Daniel, é sobre aquele que vem em nuvens, com o seu rosto brilhante, o ancião de dias, com seus cabelos brancos, com suas vestes resplandecentes, com suas carruagens celestiais. Essa é a figura. O Filho do Homem, as visões dos profetas no passado, é sobre Cristo, sobre esse momento de glória quando Ele vier, é sobre essa figura divina, sobre esse Rei universal que vem. Então, imediatamente após esse momento de dificuldade, de perseguição, o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e Ele enviará os seus anjos para reunir os seus eleitos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, com som de trombeta. Outra linguagem muito característica sobre o fim, nós vamos ver Paulo dizendo ao soar da última trombeta, com voz de arcanjo, o ressoar da trombeta, e veja mais uma marca identitária da volta de Cristo. Será algo audível, as pessoas vão ouvir, vão ver, não é algo secreto e obscuro, ou visível e audível somente para alguns. Haverá barulho, haverá visão, as pessoas vão conseguir ver, vão perceber. E os eleitos de Cristo serão reunidos e serão tragos para si, dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. E aí Jesus vai dizer a implicação prática de tudo isso. Ele dá a descrição de como será a sua volta, ele dá a descrição da queda de Jerusalém, apontando para como será o futuro antes da sua vinda, e como importa que vivamos com base nisso. Ele vai dar 3 figuras, ou 3 pequenas ilustrações sobre como nós devemos estar. Verso de número 32. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. E as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele usa uma figura muito comum para os judeus, que é a figura da figueira, que é uma árvore, as folhas brotando junto com os frutos de uma vez só. Jesus diz, quando isso está acontecendo, quando vocês veem a figueira dando os seus frutos, vocês sabem, o verão está chegando. Porque ela brota, a sua época é no verão. Então, algo muito simples, ao olhar para essas coisas, vocês sabem que um tempo está chegando. Assim deve ser a posição daqueles que andam em vigilância. Quando vocês virem todas essas coisas, Jesus diz, saibam que eu estou às portas. E eis aqui a posição de um cristão diante de todos esses sinais que se intensificam. Não é sobre alguém que vive uma vida quase que sensacionalista, olhando para os detalhes do futuro, com uma lista cronológica na mão, aguardando qual será o próximo evento. Não é sobre isso. É sobre alguém que sabe e olha para o mundo e diz, Cristo está voltando. Ele está às portas. Eu consigo ver, eu consigo perceber, a figueira está dando seus frutos, o verão está chegando, está muito breve, está muito mais perto do que já esteve. Essa é a posição de um cristão maduro diante dos sinais. Aquele que consegue olhar para os tempos e discernir os tempos. Não é sobre marcar datas, não é sobre estipular uma época, não é sobre nem falar, nós somos a geração do arrebatamento. Quando você vê alguém falando isso, tome cuidado, porque isso é marcar uma data. Então Cristo vai voltar antes de eu morrer. Não é sobre isso, é sobre você olhar e ver e entender que Cristo está às portas, Ele está chegando. Diante dessas verdades, 2 posições extremas são criadas. Aqueles que vivem um triunfalismo ingênuo, de acreditar que as coisas não vão ficar ruins, de que as coisas não vão piorar, de que as coisas vão melhorar até que Cristo venha. Isso é um triunfalismo ingênuo, porque está muito claro que não vai ser assim. Eu dizia pela manhã um exemplo de uma aula que eu dava um bom tempo atrás, e falava sobre essas coisas acerca do fim, e um aluno levantou convicto dizendo, eu não acredito que nós passaremos por perseguição. Cristo não vai permitir que a igreja brasileira seja perseguida, que nós sejamos mortos por amor ao Evangelho. Cristo não vai permitir. E a minha pergunta foi, qual que é a diferença da igreja brasileira para a igreja norte-coreana? Qual que é a diferença da igreja aqui no Brasil para o Paquistão, para as igrejas do Oriente, para os sistemas totalitários? Então
Então a igreja brasileira, a gente é o alecrim dourado bonitinho de Jesus. Eles não, eles são entregues à perseguição. Nós temos diferença, a igreja brasileira não passa por dificuldade de perseguição. Veja que a nossa mente ocidental tem dificuldade de mensurar isso. Por que eles sofrem e nós não? Por que os nossos irmãos no passado sofreram e nós não vamos sofrer? E nós não vamos ser perseguidos? E nós não passaremos por dificuldade? Isso é um triunfalismo ingênuo. Está muito claro aqui que as coisas tendem a piorar e Cristo nos prepara para isso. Ele nos prepara para essa pressão, para essa oposição, para vivermos em perseverança. E o outro extremo é um desespero escatológico. Aquele que tem medo do fim, aquele que fica atento às minúcias e ele não pode ouvir falar sobre Apocalipse, ele não pode ouvir falar sobre o fim, ele tem repulsa, tem aversão, ele é desesperado quanto às coisas do fim. Isso é uma incerteza sobre esse dia, é uma falta de conhecimento sobre o que esse dia deve criar em nós. Isso deve nos fazer ansiar por esse momento. Todos os escritos escatológicos, Apocalipse, eles foram dados para crentes, para que eles pudessem perseverar. Era mensagem de consolo, de esperança, não para criar medo, não para criar desespero, tensão, mas para ser fortalecido, revigorado em esperança. Então aprendam com a lição da figueira. Quando vocês olham, vocês serão capazes de discernir que a volta de Cristo está muito perto, que Ele está às portas. Outro exemplo que ele dá, verso de número 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Ele usa o exemplo que acontece antes do dilúvio. As pessoas viviam a sua vida comum. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E o problema não é esse, porque a gente faz isso até hoje. A gente vive a nossa vida comum. A gente casa, a gente come, a gente bebe, a gente trabalha. Vivemos a nossa vida comum. Então não é sobre viver uma vida comum, mas é sobre ter uma indiferença espiritual quanto ao juízo que vem. E esse era o coração daquele povo, daquela geração antes do dilúvio. Ignoraram os avisos, viveram como se um juízo não fosse acontecer. Eram insensíveis, coração obscurecido, mente fechada quanto ao juízo que viria, e viviam a sua vida comum até que um dia Noé entrou na arca. As portas se fecharam e o juízo de Deus foi derramado sobre a terra. Jesus retrata que o cenário antes da sua vinda será mais ou menos esse. As pessoas serão insensíveis quanto à sua vinda. São pessoas, às vezes, que até dizem acreditar em Jesus, que até dizem acreditar na sua vinda, mas vivem a sua vida comum como se ele não fosse voltar. Como se esses juízos aqui retratados não fossem acontecer. E veja que não são pessoas que dizem isso. Se você perguntar, elas vão, não, eu acredito que Jesus vai voltar. Mas vivem como se isso não fosse acontecer. Vivem como se esses juízos, essas proclamações de juízo contra aqueles que não são discípulos de Cristo, não fossem verdades. Vivem a sua vida comum, indiferentes, anestesiados espiritualmente. E a volta de Cristo será uma surpresa para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa será surpreendido pela volta de Cristo. Paulo vai dizer, usando a figura que o próprio Jesus usa sobre a sua vinda como um ladrão, sobre aquele que vem de forma repentina, é o próximo exemplo que Jesus diz, e Paulo vai dizer, ele virá como um ladrão, mas para vocês não. Para vocês, os cristãos, ele não virá como um ladrão, porque vocês não serão surpreendidos. Vocês estão esperando, vocês estão aguardando. Vocês não serão surpreendidos como um pai de família é surpreendido por um ladrão, porque vocês aguardam, vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas vocês esperam, vocês vivem como aqueles que esperam a vinda do Senhor. É aquilo que nós chamamos de viver na iminência da volta de Cristo, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu não sei o momento que ele vem,
mas eu sei que ele vem. Então eu vivo assim. É como a parábola que Jesus vai usar no próximo capítulo sobre as virgens, as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Elas sabiam que uma hora ou outra o noivo ia chegar, mas sabiam também que pelo costume judaico ele podia demorar, e quase sempre ele demorava. E 5 delas levaram os seus azeites em suas lamparinas e azeite reserva. E 5, mesmo sabendo que ele poderia demorar, levaram somente os azeites em suas lamparinas. E as 10 dormiram. O problema não foi dormir. As 10 dormiram. Ele estava demorando. Mas quando o arauto disse: o noivo está chegando, 5 delas se levantaram com seus azeites reserva, abasteceram sua lamparina e aguardaram o noivo chegar. 5 entraram em desespero, porque não tinham azeite reserva. Então não era sobre dormir, mas era sobre estar preparado, estar vigilante, estar perseverante. Então não ser pego de surpresa, não viver como aqueles que viviam nos dias antes do dilúvio. E o último exemplo que Jesus usa é o exemplo desse do ladrão que surpreende o dono da casa. Verso de número 42: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E veja, ele coloca logo em seguida o exemplo do servo, para dizer sobre essa incerteza do dia da volta de Cristo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo em que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. A incerteza do dia e da hora deve criar em nós esse espírito de vigilância, de perseverança, de confiança que uma hora ele chega, e viver na iminência. E essa é a postura, e Jesus estabelece 2 posturas diante dessa verdade, diante dessa aparente demora, de não saber o dia. Aquele que, mesmo sabendo que vai demorar, que o seu Senhor foi para longe, ele vive fazendo aquilo que o seu Senhor mandou. A figura do servo, aquele que cuida da sua casa, cuida dos seus recursos, dá de alimento para os seus conservos, mas outra figura diz: meu Senhor está demorando. Como aqueles que vivem como se Cristo não fosse voltar. E por isso ele come, ele bebe, ele bate nos seus conservos, ele vive a sua vida dissoluta. Esse será pego de surpresa. Esse, quando Cristo vier, ele será pego de surpresa, como o dono de uma casa é pego de surpresa quando o ladrão chega. E a postura de um servo é aquele que vive fazendo o que o seu Senhor falou, esperando, aguardando, ansiando. E Jesus mostra o destino ou a consequência desses 2 tipos, essas 2 posições. Aqueles que não perseveram, aqueles que não ficam aguardando o seu Senhor, o servo que bate, que come, que bebe sem esperar a vinda do seu Senhor, ele será punido severamente com os hipócritas. E o lugar para onde ele será lançado é um lugar que tem choro e ranger de dentes. Embora ainda em uma linguagem mais suave, Jesus está falando sobre esse destino final dos ímpios, em que outros momentos será chamado de lago de fogo, o lugar onde o fogo não apaga, o bicho nunca morre. Jesus usa uma linguagem da época, de um lugar da época, para retratar esse fim. Havia lá em Jerusalém um lugar chamado Guiena, ou era retratado o lugar onde eram jogados os lixos, os corpos, tudo que tinha de lixo da cidade era jogado ali. Imagine uma cidade onde não tem saneamento, não tem nada, então havia um campo onde eram jogados os lixos, e para que não ficasse ali era ateado fogo. E você sabe que lixo é combustível, ele ia queimando, queimando, queimando e não se apagava. Havia bichos, havia corpos, e aquele era um lugar repulsivo para os judeus. Então Jesus pega a figura mais repulsiva da época, um lugar onde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde há choro, ranger de dente, para mostrar o destino final dos ímpios quando ele vier. O lago de fogo, o lugar onde não há alívio, o lugar onde não há descanso, o lugar onde não há cessar de sofrimento.
Esse será o destino daqueles que não aguardam a vinda do Senhor em vigilância, não aguardam de forma perseverante, mas aquele que for encontrado fazendo essas coisas que o Senhor mandou fazer, cuidando, sendo encarregado dos bens do Senhor, quando o Senhor vier, Ele o colocará, encarregará de todos os seus bens. E essa expressão é muito bela para o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse: eis que venho sem demora, em breve, e comigo trago a recompensa, o galardão. Quando Cristo vier e nós encontrarmos com Ele, a nossa recompensa estará com Ele. E não uma recompensa por aquilo que fizemos, pelos nossos esforços, por algo que conquistamos com a nossa força, não. Ele nos deu a salvação, Ele nos alcançou gratuitamente e Ele chegará com a recompensa eterna, que é com a vida eterna, pois estaremos em fidelidade, em perseverança, e o receberemos, e Ele nos receberá, e receberemos dEle a vida eterna, viveremos com Ele por toda a eternidade, e Ele vai cessar as guerras, vai cessar o sofrimento, vai cessar a dificuldade, será um novo tempo, um corpo transformado, um cessar de choro, um cessar de fome, um cessar de luto, onde viveremos o novo tempo com Cristo, porque fomos servos encontrados fiéis quando Ele vier. Esse novo tempo é o tempo em que nós aguardamos, é o tempo em que nós ansiamos. Cristo está voltando, Ele vem e vem em breve. A expressão é mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A nossa postura é daqueles que vivem nessa iminência, aguardando por esse grande dia. E veja, meus irmãos, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer luto, qualquer choro será irrisório quando Cristo vier. Ele vai transformar tudo isso em glória, em um gozo eterno, em uma alegria eterna, e viveremos com Ele por toda a eternidade, e o veremos face a face, veremos como Ele é e viveremos com Ele para sempre. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essas palavras, pedimos ao Senhor que essas verdades estejam enraizadas no nosso coração, e que nós vivamos como esse servo fiel, como aquele que sabe discernir os tempos e saber que o Senhor está à porta, não procurando marcar datas ou estabelecer um calendário, mas com maturidade cristã, viver em fidelidade e em esperança, aguardando esse grande dia. Nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Nós dizemos Maranata, nós aguardamos e ansiamos por esse grande dia, o dia da consumação, o dia da redenção, o dia onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem dificuldade. Nós ansiamos por esse dia, que essas verdades nos façam viver de glória em glória nesse tempo, com os olhos voltados para essa esperança. Que toda e qualquer dificuldade que passarmos aqui, que tenhamos a consciência de que não estamos sozinhos, de que o Senhor tem o controle absoluto da história, que o Senhor nos guia em meio a dificuldades para que o seu plano seja estabelecido. Oramos com essa certeza, Senhor, e oramos no nome de Jesus.